Pirâmides gigantescas no meio do deserto, sistemas de irrigação extremamente complexos, monumentos gigantescos e bem detalhados, escrita e documentos relatando grande conhecimento nas áreas de matemática, astronomia, química, física, engenharia, história e muitas outras. Bom, isso com certeza só pode ter sido obra dos humanos mesmo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, sou professor de História e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que não foram os ETs que construíram as grandes civilizações da antiguidade. Porém, se você não for inscrito no canal, antes se inscreve aqui embaixo e lá no final, se você gostar do vídeo, deixa aquele like para ajudar, beleza? Por mais que existam teorias falando sobre como alienígenas teriam vindo para o nosso planeta e ajudado grandes civilizações antigas a se erguerem como os impérios e reinos que elas verdadeiramente foram, existe por trás disso uma coisinha chamada etnocentrismo. E eu vou explicar o que é esse preconceito e também sobre por que a gente geralmente vê empregado só sobre as sociedades que não são europeias. Tá, mas o que seria então esse etnocentrismo? O que seria esse preconceito? O etnocentrismo, ele é o preconceito de uma cultura, de uma sociedade para com outra cultura, para com outra sociedade. É subjugar uma cultura ou uma sociedade como inferior. É como falar que a minha sociedade acredita no Deus correto, acredita nas coisas corretas, se organiza da maneira correta, sabe construir da maneira correta e, portanto, a minha sociedade é melhor do que a sua. Sendo um pouco anacrônico aqui, ou seja, falando do passado, com o olhar que nós temos do presente, com o conhecimento que nós temos do presente, o etnocentrismo ele até que foi bem comum durante toda a história. Só para dar um exemplo muito famoso, para explicar o que seria isso, os portugueses quando chegaram ao Brasil, escravizando os indígenas, evangelizando os indígenas, fazendo com que os indígenas tivessem que se submeter a uma cultura europeia, porque essa cultura julgava ser superior à cultura que eles encontraram aqui. E muito desse preconceito é baseado na ideia de que essa sociedade inferior jamais conseguiria chegar ao ponto de que a sociedade evoluída e a sociedade civilizada conseguiu chegar. E é por isso que muitas vezes, nos estudos das sociedades fora da Europa, a gente vai ter esse tipo de teoria que, ao meu ver, é um pouco exagerado até. Veja só, toda vez que você procura um vídeo aqui no YouTube ou você vê algum documentário nos canais por aí, falando sobre alienígenas e sobre como eles ajudaram as sociedades antigas, quase 100% das vezes vai estar falando dos egípcios, dos mesopotâmicos, dos ameríndios e também de outras sociedades que não se encontravam dentro da Europa. Porque muitas vezes, quando a gente vai estudar sobre essas sociedades, é difícil acreditar que eles tinham tanto conhecimento e tanta tecnologia para fazer o que eles fizeram. Mesmo que por brincadeira, essa ideia ela acaba sendo ressonância de uma ideia de que os povos não europeus eram incapazes de construir os impérios que construíram. E veja só, eu sei que é difícil de acreditar de que povos no meio do deserto, há 4.000, 3.000 anos atrás, olharam para aquele monte de terra e pensaram: bom, eu acho que seria muito legal colocar uma pirâmide de mais de 100 metros de altura aqui no meio. Mas a pergunta que talvez nós não estejamos fazendo seria a de por que eles não seriam capazes de construir isso? O que diferencia o conhecimento, a tecnologia que eles tinham do conhecimento das tecnologias que existiam nos povos europeus? Falando especificamente sobre os povos da antiguidade, talvez muito desse mistério, dessas teorias malucas que surgem por aí, seja por conta de que é difícil decifrar a escrita de alguns povos e de determinar como eles se organizavam exatamente, como eles construíram as pirâmides, como eles construíram sistemas de irrigação, como eles conseguiram usar o rio a seu proveito, a seu favor. Diferentemente do que aconteceu com gregos e romanos, que valorizavam muito esse registro da sua própria história e que faz com que a gente tenha intacto projetos arquitetônicos
das obras que foram feitas nesses lugares. E esse problema não é um problema só dos povos antigos, não. Quando a gente vai um pouquinho além e vê dentro do calendário que a gente conhece, né, da Idade Média, povos aqui da América e povos da África que estavam presentes nesse mesmo período também foram grandes civilizações, também foram grandes impérios, mas com o toque dos europeus, com a chegada dos europeus dentro dessas sociedades, muitas das coisas que eles já possuíam, dos conhecimentos que eles já possuíam, foram interpretados como sendo levados pelos europeus, sendo que, na verdade, esses povos já tinham isso. Já tinham um grande conhecimento astronômico, já tinham um grande conhecimento matemático, já tinham um grande conhecimento físico, um grande conhecimento sobre o mundo que os cercava. Voltando para as sociedades antigas, essas teorias absurdas que aparecem por aí às vezes falando sobre extraterrestres, muitas vezes acabam pegando estudos já existentes e deturpando alguns pontos ou escondendo outros, porque uma coisa que a gente sabe fazer muito bem é acreditar apenas naquilo que a gente quer acreditar. Então, às vezes, nessas teorias aí, eles esquecem de colocar coisas que explicam os tais mistérios que eles levantam exatamente para angariar mais seguidores, para angariar mais gente que acredite nesse tipo de coisa. Mas é muito simples de algumas coisas serem respondidas. A questão da pirâmide, por exemplo, ter mais de 100 metros e ter sido construída no meio do deserto. Como eles conseguiriam levantar aquela pirâmide? Existem muitas pirâmides no meio dos desertos ali da região norte da África e também central que não foram finalizadas ou que foram finalizadas e tiveram grandes defeitos de engenharia, grandes problemas de engenharia. Então eles erravam também bastante. Eles não conseguiam acertar 100% das vezes. E vocês querem uma coisa mais humana do que o erro? Eu acho difícil achar. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou quiserem comentar alguma coisa sobre o tema, porque eu sei que ele é bem bacana, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder na medida do possível. É isso, pessoal. Nos vemos numa próxima. Valeu? Boa, boa!